Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CEMEG Encast. Eu sou a Maria Helena e estamos dando início a mais um podcast para que a gente traga histórias de mulheres extraordinárias com as suas trajetórias de vida para inspirar e conectar, trazendo muitas ideias e a realidade como ela foi vivida de uma forma intensa e hoje de uma forma mais tranquila. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui com a Larissa Lima, que ela vai estar falando sobre a coragem de recomeçar. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra e um privilégio imenso para a CEMEG tê-la conosco e hoje poder saber um pouquinho mais da sua história e compartilhar e inspirar tantas mulheres com toda a sua trajetória de vida. Me conte um pouquinho, Larissa, sobre tudo isso. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a CEMEG pela oportunidade de estar aqui, né? E também a você por estar Imagina. aí fazendo esse processo e esse projeto lindo conosco. Muito obrigada por estar nos apoiando nesse projeto, inclusive. A Praça da Cultura realmente tem valorizado, né, um olhar diferenciado para essas mulheres e compartilhar a história sua hoje é muito gratificante. Muito obrigada, obrigada. Me conta, você é de Maringá mesmo? Sim, eu sou de Maringá, eu estou aqui em Maringá há mais ou menos 5 anos, mas eu vim da cidade de Cornélio Procópio. Então, eu vim transferida para cá numa outra oportunidade que eu tive, né? Que foi no banco que começou a minha trajetória. E aí, de lá para cá, os rumos foram mudando. Então vamos retroceder um pouquinho. Como que você iniciou a sua jornada de trabalho? Desde criança você quis atuar nessa área? Era algo que te despertava? Me conta um pouquinho. Na realidade, eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa e eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Ou eu talvez achava que fosse, né? E eu queria me encontrar. Então, eu cursei direito, né? Na época, Direito? cursei direito. E aí eu entendi que o direito não fazia parte da minha vida. E eu queria me conectar. E eu sou uma pessoa extremamente intensa. E aí foi onde eu saí, não quis mais o curso de direito, né? Finalizei, não quis seguir a parte de direito e comecei comunicação, que foi publicidade e marketing, que é a minha formação, né? E aí eu comecei num curso totalmente diferente, né? Algo assim que a gente pensa, meu Deus, eu vou sair de um curso de direito para um curso de comunicação e a gente acaba comparando um curso do outro, né? Bem É diferente. bem diferente. É bem Bom, os diferente. dois usa-se muito a comunicação, Sim, né? sim. Mas assim, a gente sempre tem mais leve a parte de marketing, enfim, Sim, para a parte de direito, que é leis, regulamentações. Então, tipo assim, já foi uma virada grande de sim. chave aí nesse momento, né? O direito, na verdade, foi algo que me despertou porque a minha irmã é advogada e eu me inspirava muito nela, né? Eu via o quanto ela amava aquilo. E eu falei, por que não? Né? Por que não eu não posso começar? Realmente é legal, foi um curso que eu aprendi muitas coisas, né? E acho que até a forma de conversar, a forma, né, de você se portar, me trouxe uma bagagem da época, né? Mas o curso de comunicação era algo que realmente me inspirou. Por quê? Porque eu gostava muito de vender, eu gostava muito de me comunicar, e eu sabia que trabalhar talvez com a parte de direito não ia fazer tanto sentido para minha vida. Foi onde eu comecei, eu fiz o curso de publicidade e marketing, fiz as minhas pós-graduações depois, MBA, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a parte de comunicação, eu trabalhei num gabinete, né, da prefeitura, fui assessora de vereador lá na cidade de Cornélio, e aí eu comecei a gostar muito. Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre marketing, que na época foi sobre marketing político. E assim, minha filha, eu gosto do povão. E Que ali eu tava maravilha. na minha área, eu tava assim, dentro Seu território de do meu conforto território. dominado. Exatamente. Então eu gostava muito daquilo. Inclusive, até tive vontade de ser política. Depois eu vi que não, aí já era demais para mim. O meio foi Sim, favorável. mas aí era demais. Eu falei, não, eu quero só estar por trás das câmeras, não, não, né?
E aí a trajetória iniciou dali, né? Então eu comecei, eu iniciei ali na parte bancária com 19 para 20 anos, salvo engano, não me recordo ao certo a idade. E eu comecei eu comecei na época, foi numa financeira, né? E aí começou a me despertar, porque eu sou capricorniana. E eu gosto de ganhar dinheiro. Maravilha. Então eu via que aquilo tava. Eu começava a bater meta, né? E eu era muito workaholic, eu gostava muito, né? Enquanto eu não via que eu não batia a minha meta, ali para mim era desafiador para mim mesma. Não para mostrar para as pessoas, né? Nada disso. Mas era sua Mas própria superação e tá tudo bem. exatamente. E aí eu comecei no Santander, depois eu fui para o Santander de novo, agência, Sicredi, depois fui para o Itaú, aí do Sicredi, que foi onde eu trabalhei lá em Cornélio, eu vim receber uma proposta para trabalhar aqui em Maringá, no Itaú, onde fiquei durante bastante tempo. Depois comecei a trabalhar no Santander de novo como gerente PJ. E aí, no final, eu finalizei, né? Que aí, depois foi onde se perdurou ali uns 9 anos, mais ou menos, quase 10 anos. Que aí eu falei, não, agora acho que é o momento de virar a chave. Mas foram quase 9 anos e pouquinho de banco. Todo mundo fazendo a matemática para descobrir a Pra sua essa idade. verdade. Eu já me perdi nas contas, tá? E daí você optou por uma transição de carreira aí. Uhum. E a gente quer saber como que foi. Na realidade, né, até trazendo um pouco da abordagem da coragem de recomeçar, quando eu estava lá em Cornélio, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, como eu já disse anteriormente. Então, eu sempre gostei muito de fazer as coisas. E eu vi a oportunidade de trabalhar com balões lá em Cornélio, porque era algo que não tinha. E como é uma cidade muito pequena, eu falei assim: vamos, eu e minha irmã. Vamos. A minha irmã era mais assim, porque ela já tinha a profissão dela, né? Já estava Já meio entrou que mais como inserida. investidora. Exatamente. Aí eu falei assim: vamos. Daí ela falou: vamos. E aí eu comecei a trabalhar lá em Cornélio, com os balões personalizados, né? Que eram, eu não sei se vocês conhecem, aquele que tem a base de bexiga, tem um balão transparente, né? Que agora virou moda. Eles falam balões transparentes, né? Mas a gente, que é mais da área, utiliza o nome Bubble. Então, a gente começou a trabalhar com isso. Aprendendo um pouquinho sobre Apre... isso, gente. Exatamente. Vou pegar umas aulas aqui pra gente, De festas, né? pelo menos, lembrar dos nomes depois, né? Não, pode falar bexiga, não Não, tem mas problema. é isso que eu ia falar, gente. Não precisa se preocupar com isso também, não, tá? É só vocês dar um print de tela aí no que vocês desejam, mandar para Larissa, que ela Exato. supera o que já foi Ah, mas realizado. tem site, tem um monte de coisa ainda, que a pessoa pode se conectar. Enfim, e aí nós começamos e foi onde eu recebi a proposta para trabalhar aqui em Maringá. Foi um processo de. Eu falo que a gente sempre recomeça. Eu até estava conversando com a Sirlene e ela estava me dizendo que o processo de começar, ele parte de várias pontes, né? Então, assim, são muitos momentos que você recomeça ou começa com coragem, né? Então, ali o meu primeiro passo foi abandonar a minha família. Eu estava noiva, eu vim para cá em fevereiro, eu ia me casar em setembro, né? E o meu esposo é do estado. Então, para ele conseguir transferência para cá, ia ser um processo mais moroso, mas a gente precisava tentar. E era Claro. algo que, né, eu precisava iniciar, era a minha profissão, né? Então, eu tinha que, de alguma forma, ter coragem de recomeçar, né? Ou ter coragem de começar. E ali começou a trajetória dessa minha coragem, né? De abandonar, porque eu sou extremamente família. Assim, nós somos pessoas, os meus irmãos, com a minha mãe, né? E nós somos muito próximos. Eu perdi o meu pai muito, muito cedo, né? Com 11 anos de idade. Então, assim, isso fez com que a gente se aproximasse muito mais, né? E depois, inclusive, só um adendo. Quando a minha irmã casou, né? Eu nunca mais consegui dormir sozinha. Então, a gente dormia no mesmo quarto. E a minha irmã casou e eu fui dormir com a minha mãe. Então, assim, pra mim também foi desafiador ter que vir pra cá, porque eu ia dormir sozinha, gente. E dormir no escuro pra mim, olha, é um desafio, de verdade, até hoje.
Então, assim, começou ali um processo, né? Porque eu era caçula, eu nunca tinha saído de casa. Então, pra mim, foi algo muito desafiador, né? Mas deu certo. E aí foi onde eu vim pra cá e abandonei a Balão Arte porque eu não conhecia ninguém aqui, eu tava num processo de começo, né, de adaptação. Então foi algo que realmente não tinha como eu fazer aqui em Maringá, até porque eu acho que não teria nem tempo pra isso, né? Aqui, fazendo balão e trabalhando no banco, que era o que eu fazia lá em Cornélio. E aí eu vim pra cá pra trabalhar no Itaú. Quando eu cheguei aqui, aí eu fiquei durante uns 8, quase um ano e pouquinho. Aí eu casei, fiquei quase um ano e pouquinho assim, sozinha ainda, né? Porque demorou depois pro meu esposo conseguir a transferência dele. Mas deu tudo certo, ele já tá aqui agora, vai fazer 3 anos. Graças a Deus. Que bom. É, Nossa, muita coragem, é. Larissa. É, a gente já traz os nossos medos, né, as nossas limitações e a busca pela superação. E quando a gente dá o passo, né, de sair ali, é, não vejo como zona de conforto, mas o nosso porto seguro mesmo, porque a nossa casa é o nosso porto seguro. E tomar essa decisão da saída, é, e com medo ainda, né? Do escuro, do dormir sozinha, enfim. Foi tudo muito junto, né? E sofrido. Sim. E agora, vencendo, né? As situações um passinho de cada vez. Qual é a sua área de atuação? O que que você faz? Como que você está aí nesse movimento? Depois desse período, né, em que eu voltei aqui em que eu vim, desculpa, pra Maringá, eu comecei a me conectar com muitas pessoas, né? Tenho relacionamento com muitas pessoas, só que eu comecei a entender que já não estava mais sendo um propósito eu estar ali no banco. Apesar de amar o que eu fazia, eu não tenho assim o que falar, né? Só que é uma pressão diferente, né? E cada trabalho tem uma pressão. E aquele. E em cada momento da nossa existência, a gente corresponde ou não àquele tipo de pressão. Exato. E tem pessoas, eu estava, até um parênteses, eu estava vendo esses dias que tem pessoas que uma vida inteira ela funciona sob pressão, né? Que não é saudável, mas é o ritmo dela e ela consegue se manter. É, e quando alguma coisa acontece, a gente vai se moldando e a gente não dá mais conta de absorver aquilo da forma como vem acontecendo. Exatamente. Eu era uma pessoa assim. Eu gostava de desafio. Eu era movida pelas pessoas me instigarem e me desafiarem. Eu era muito assim. Só que chegou no momento que eu falei: opa, pera lá. Eu tô sendo assim, mas o outro tá sendo reconhecido e eu não. Né? Então foram vários pontos que me fizeram entender que talvez ali não era o meu ponto de felicidade mais. Talvez eu possa usar esse termo, né? Eu não conseguia mais me enxergar, apesar de gostar muito, né, do que eu fazia. Mas aí entravam muitos questionamentos, né, Má? Então, assim, eu tinha uma estabilidade muito boa, eu tenho uma estabilidade muito boa, graças a Deus, né? A gente tem que sempre verbalizar aquilo que nós Exatamente. queremos de bom. Eu tenho uma estabilidade muito boa, mas que pela mudança desse cenário, eu precisava escolher, né? E assim, eu me casei, vai fazer 4 anos. Então, nós tínhamos muita vontade de ser papais, né? Que já depois a gente conta, né? Então, assim, é algo que realmente estava num processo que estava me fazendo psicologicamente não conseguir, né? Que estava num processo onde eu entendia que, pera lá, eu tô ficando estressada demais e eu não gosto disso. Assim, eu não gosto. E o mais apreciável disso tudo é você ter um autoconhecimento, né, Larissa, que eu gosto de pontuar isso, que a gente precisa desse, às vezes, uma mudança brusca que faz com que a gente reavalie nossa condição e até que ponto isso é saudável ou não na nossa vida. Porque tá tudo bem, tá tudo certo, mas
a gente começa a processar as informações diferentes. Exatamente. Assim, realmente isso. Faz muito sentido isso que você acabou de colocar. Porque a gente precisa parar, né? E eu sou muito assim. Eu sou intensa, mas ao mesmo tempo eu sou Ela uma é pessoa. intensa. Você já me Ela é conhece, né? intensa. E um intenso maravilhoso. Ah, que bom. Amei te conhecer, Larissa. Ah, que bom. Nós tivemos a oportunidade de ficar um pouco mais juntas esses dias para algumas determinadas atividades. E é muito gostoso estar com a Larissa. É muito bom estar Ah, com você. É muito obrigada. leve. E assim, é maravilhoso. Eu estou chorando também, pode parar. Tá? Eu sempre declaro, Larissa, e você vai ter a oportunidade de ver isso, que Deus é muito bom comigo. E te conhecer me fez, assim, refletir sobre várias situações. E nos enche de conhecimento, não tão profundo, mas de refletir sobre quando outras mulheres chegam para falar com a gente. Daí, nossa, já vi esse processo acontecendo. Hoje a pessoa, né? Mas como que a gente pode apoiar essa mulher? Como que a gente pode lidar com isso? Sim. E é um privilégio para mim ter ouvido sua história e agora, né? Um pouco mais ainda. E, e ver que nada faz com que você perca Amém. essa coragem e de um recomeço e assim de forma tão favorável e leve. Exato. Eu acho que as coisas acontecem para mim de uma forma muito leve. Graças a Deus. Que bom. As coisas acontecem de uma forma realmente, muito leve para mim. Talvez porque, por ser tão intensa, eu acho que quando eu me coloco no meu ponto de equilíbrio, eu falo, não, pera. Que foi aonde, né, eu decidi, no meu último trabalho, que eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. E para mim era desafiador, porque quando a gente coloca um status no sentido de, nossa, porque cai muitas coisas, né, na nossa cabeça. Nossa, mas você vai sair do banco, porque a gente coloca uma certa, né, Não, primeiro, eu sempre, fica à né? vontade, Má. Tipo assim, eu venho de uma família. A história não é minha, né? Mas, enfim, de uma família simples. Então, quando eu vejo mulheres conquistando um espaço que exige uma demanda tão grande, né? é, e nós somos sabotadas, né? O tempo todo. E limitadas, podadas. Então, quando mulheres a- conseguem atingir esse patamar, tipo assim, a gente carrega um peso junto, Exato. né? Porque, tipo assim, nós estamos à frente abrindo porta para tantas outras mulheres, como você. Há quantos anos no banco uma menina, né? Sim, Entrou para trabalhar. Então, sim, tipo assim, quantas outras ali se espelharam em você para desbravar seus caminhos? exato. Então, o peso. Ele acaba pecando um pouco pra gente, né? Principalmente por nós sermos mulheres. E assim, a gente até fez uma palestra juntas, né? E palestramos juntas e foi muito bacana quando eu usei que o meu esposo foi realmente o meu escudo, né? Que ele foi a minha ponte inicial. Porque quando eu estava no meu último trabalho, que eu realmente me via em um patamar onde eu realmente queria estar, né, financeiramente, mas onde meu coração já não pertencia mais, ele falou: amor, tá tudo bem. E realmente ficou tudo bem. Porque a gente coloca muitos empecilhos, a gente coloca muitas pedras que realmente acontece, porque, gente, ser empreendedora não é fácil, tá? Você mesmo com tantos anos de empresa, né? E que eu conheço um pouco da sua história, eu sei que não é fácil, e principalmente para nós que somos mulheres. É um processo muito difícil, né? Então, assim, quando eu decidi realmente que o banco, não pelo banco, tá? Mas por mim, que aquele não era o meu lugar de pertencimento, e eu coloquei a Deus e principalmente, primeiramente, claro, a Ele, que o meu lugar era, eu precisava ser mãe. Me faltava na minha vida algo. E eu sabia que eu queria ser mãe. E eu sabia que dentro daquele lugar que eu estava, talvez eu não seria a mãe que eu sempre desejei ser. E aí foi aonde começou, né? É claro que
muito recente, né? Mas assim, eu entendi o que Deus queria pra minha vida. E eu aceitei. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Quando eu entendi que eu precisava ter coragem pra começar tudo de novo. E nesse momento, com o apoio do seu esposo, aí você já está com a Balão Arte há quanto tempo? Ó, a Balão Arte, ela iniciou desde 2021, né? Então, eu fiquei ali durante quase 1 ano e meio, 2 anos com ela. A gente pausou e aí a gente retornou. Vai fazer quase 1 ano agora, né? Nós somos uma empresa iniciante, então nós estamos começando, mas graças a Deus estamos ali com um público bom, né? A CEMEG, inclusive, foram pessoas que me deram muita oportunidade, assim, muita. Aproveitando. Como que você chegou à CEMEC? Eu fiz uma. Ai, um curso, não é exatamente um curso, com a Nilce, Ah, e eu conheci a Cleci Mara, e aí ela me convidou para participar, né? E a Cleci, justamente, foi uma mulher que me deu muito apoio, porque nós temos amigos em comuns, e eu falei, eu preciso sair do banco, porque ela também viveu esse processo do banco. sim. E ela me deu muito apoio, né? Ela falou, Lari, se é o que teu coração tá pedindo, vai. Segue. E aí ela me levou pra CEMEG e eu amei, assim, vocês todas, sem, sem ficar, né, enchendo, mas já aproveitando, porque isso realmente é verdade. Quem tem a oportunidade de poder estar na CEMEG, vá. É importante. Para nós, empreendedoras que estamos iniciando, é muito importante. E estar na CEMEG, para mim, foi realmente um ponto inicial, assim, muito bom para minha empresa. Eu costumo dizer que a CEMEG, que nós que compomos a CEMEG, é, é uma visão, assim, uma visão extraordinária, ampla, né, a nível de 360, porque nós temos várias mulheres de há várias áreas de atuação, e cada uma com as suas expertise, com o seu conhecimento técnico e com a sua visão. Então, assim, a gente vê que chega uma mulher, o que ela precisa, como que ela se porta. Então, assim, a gente está lá de uma forma, com vários cursos, treinamento, e nos apoiando, né? Não pense porque uma tem 20 anos de profissão que não tenha momentos ali que uma não precisa do apoio da outra. Exato. E a sensibilidade entre nós, né, Larissa? Que você chegou, mas você também já está assim nessa pegada. Sim. Não, já sei que eu posso te dar suporte em relação a isso. Ó, isso eu sei, eu posso te ensinar a hora que você quiser. E Exato. isso nos fortalece de uma forma exponencial. E é maravilhoso ver, né, tantas mulheres se desabrochando, ainda mais no período que chega na CEMEG, e a gente acompanhar ter esse privilégio de vê-las desabrochando. Ah, que bom. Eu fico muito feliz, confesso. E a Balão Arte tem novidades já em artigos, né? Sim. Não parou só nos balões, Não né? parou só nos balões. Para vocês conhecerem um pouquinho também, né, sobre a Balão Arte, nós iniciamos com um projeto de presentes afetivos e personalizados. Então, assim, inicialmente nós fazemos, sim, né, presentes com balões personalizados, onde a gente presenteia as pessoas com box, chocolates, ursos. Já É gostei, um hein? presente muito afetivo. Vou passar o contato lá para a família. Exatamente. Ó, Dia dos Pais tá aí, hein? Dia dos Pais, os filhos, as mães. 19, meu aniversário, Seu 19 de agosto, aniversário. tudo bem. Já vou fazer Já indicação. deixa a indicação, Ó, exatamente. vamos deixar o link aqui no final, tá? Isso, Fiquem por tranquilos. favor. E aí, assim, eu precisava entender, né? Claro, como uma empresária, uma empreendedora nova, a gente começa a se descobrir, a gente precisa entender aonde a gente quer estar. E eu queria e precisava entender qual que era o meu lugar, aonde eu quero chegar. E aí a gente, né, com a novidade que a gente tem, além dos balões, a gente faz também as canecas personalizadas, que são sublimadas, né? E agora nós temos uma nova máquina
né? Que é uma máquina de laser, que nós estamos trabalhando com kits onboarding, que são kits de boas-vindas para os colaboradores, para as empresas. A gente está com um projeto bem legal que nós estamos iniciando, inclusive iniciamos esse mês, né? Com essas squeezes, canecas, copo Stanleys, chaveiros, canetas, tudo personalizado, né? Nossa, temos uma lista já Sim. arrojada com os produtos sendo Estamos desenvolvidos. crescendo, graças a Que Deus. bom, Estamos crescendo. Larissa. Nossa, eu achei que era só os balões. A gente tá com essa proposta justamente, né, para poder crescer, Sim. né? E a gente precisa ter um ponto de partida. Então, assim, qual que é o nosso ponto inicial e principal? Exclusividade de personalização e ser afetivo. Então, não quer dizer que, porque eu vou te dar um presente de aniversário, ele vai ser afetivo porque ele vai ser preparado para você. Mas não necessariamente a empresa não vai deixar de fazer algo diferente e exclusivo para o seu funcionário, porque também vai ser exclusivo. Sim. Então, um encaixa no outro, né? Então, aqui a gente trabalha com individualidade, né, que é para a pessoa, e aqui a gente trabalha para a empresa, que é onde ela vai distribuir para os seus funcionários, que vai chegar lá e vai mostrar para a esposa e para as filhas, olha aqui que coisa mais linda, esse kit, né, de caneca que eu vou lembrar da empresa, né, e o que a empresa quer transmitir para o seu funcionário. E não só para o funcionário, né, o que a empresa quer transmitir para o seu cliente final, né. Então, se você... ela tem uma vidraçaria. Isso. Então, assim, você tem um cliente que você sabe que é seu cliente. Como que você consegue, além do seu bom atendimento, manter o seu cliente fidelizado? Gente, é uma caneca, é um chaveiro, né? Então, é algo que realmente fixa o carinho e o que você quer transmitir para a sua marca, para o seu cliente final, para o seu colaborador. Então, é isso que a gente quer transmitir. Não tem como, né, a gente não ser sensibilizada, por mais que a gente seja desapegado. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Temos presente hoje, né, que o Papincast ganhou as canecas personalizadas aqui para o estúdio, e eu achei linda, encantada. Então, tipo assim, um charme, né, um requinte a mais. Inclusive, eu quero já encomendar a mim, para minha equipe, Sim, tá? muito legal. Porque eu... Ai, amei. É algo diferente, não Fiquei é? apaixonada. É algo diferente, afetivo. E que mostra o quanto você tem carinho pela pessoa que tá recebendo. Né? Não tem como você receber um presente assim, não ter ali, né, a visão da sensibilidade que o outro teve, do cuidado que o outro teve com a gente em relação a um presente. Larissa, maravilhosa sua história, mais encantada ainda, né? Que bom. E uma admiradora ainda mais intensa em relação a você. Muito feliz. Temos mais novidades para estar contando? Ah, sim. Bom, a novidade que era que as coisas começam e que agora nós vamos ser papais. Estamos muito felizes com a novidade, né? Que a Larissa aí... José Felipe vem aí. Gente, já sabemos até que será um menino. Será Que um coisa menino. maravilhosa. José E assim, que Deus abençoe vocês grandemente, Amém. que continue realizando, né? Dando os passos segundo o propósito de Deus para a vida de vocês. Amém. E que mais realizações aconteçam todos os dias, e sempre volte aqui para compartilhar com a gente, porque nós adoramos saber notícias boas, e aquelas que estão em fase de construção ainda, que não estão tão boas, a gente está aqui para apoiar. Com certeza. Conte com a CEMEG, conte conosco. CEMEG Encast está aqui para proporcionar esse momento, para que todos conheçam a sua história, conheçam as suas vitórias e como isso aconteceu. Estalar de dedos? Não, isso não acontece. Isso vem com muita dedicação, muito esforço, muita coragem para recomeçar. E assim é a Larissa, que está aqui em Maringá com a Balão Arte. Larissa, seu endereço, as redes sociais, para que a gente possa facilitar esse canal de comunicação e acesso a vocês. Legal. Nós estamos numa empresa online agora e nós temos já o nosso site com todo o nosso portfólio.
tá? Então, o nosso site é ballonart.com.br, ballon.com.br. Também nas nossas redes sociais, que é Ballon Artes, com ES no final mesmo, no nosso Instagram. Então, lá vocês também têm um pouquinho da nossa história, né? Lá na página do Instagram, porque eu acho que é importante as pessoas saberem de quem que elas estão comprando, né? E qual que é o propósito da nossa empresa. E aí temos o nosso site, nós também temos o nosso WhatsApp, que é o DDD 43 99916 8350. Se você quiser já adicionar, ter as dúvidas, né? Tirar as dúvidas e quiser conhecer um pouco mais também, nós temos nosso catálogo lá no nosso WhatsApp. Então tá tudo bem completinho. E o que vocês precisarem na parte de personalização, para conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Eu sou uma pessoa que eu realmente não. Vocês vão conversar comigo, mas também tem a nossa Bia, né? Que é o nosso. Que é a pessoa com quem a gente. Que me ajuda na parte das respostas do WhatsApp. Mas eu também tô ali, tô olhando tudo, né? E o que vocês precisarem, puderem contar, e precisarem contar com a Balloon Art, nós estamos à disposição. Inclusive, ontem, um minutinho que eu tava conversando com ela no telefone, e falei assim: Larissa, tive uma ideia. Que você nos acompanhe, que vocês vão ver que ideia de trabalho que eu vou dar. E eu sou doida, Larissa. né? Eu já vou. Já topou, eu já gente. falei, Já tá topou. bom, então E vai vamos. ser algo lindo de se ver. E, aproveitando, quero convidar você para, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, nos siga para acompanhar todas as histórias inspiradoras que essas mulheres apresentam aqui para você. E o link com as informações de como achar a Larissa vai estar na descrição desse vídeo. Por hoje, agradeço a sua presença imensamente. Estou honrada em saber um pouquinho mais da sua história e muito mais feliz aí com o nosso bebê semejando que vai chegar aqui no grupo. Obrigada, agradeço a oportunidade. Obrigada, Larissa. Até mais. Tchau, tchau.